Vamos lá. Obrigado, Vládia. É um prazer enorme estar aqui com o Vigílio Tarcísio. Eu vou fazer uma apresentação que eu espero que seja até mais breve do que o tempo que cada um de nós tem, talvez até para um pouco abrir um espaço aí para o. A sua câmera está desligada, Vasco. A minha câmera está desligada, então vamos voltar aqui. A minha câmera está desligada? Engraçado, a câmera está ligada. Eu estou vendo sua tela, viu, Vasco? Tá, você está vendo a tela, né? Estou. Tá. Eu também estou. Tá bom. Tá legal. Ó, Vládia tem. O problema é da Vládia. O problema é da Vládia, então pronto. O problema fui eu. Então vamos lá, pessoal. Vamos logo então para. Eu quero só dizer o seguinte: bom, dizer do prazer de estar aqui com o Vigílio e com o Tarcísio, eu acho que eu já disse, mas é sempre bom enfatizar duas pessoas que têm uma história e um conhecimento na área de computação que todos vocês que estão aqui certamente reconhecem. Tem um microfone que está ligado e está dando ruído aí, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, agora ok. Enfim, queria também dizer o seguinte: a gente teve um pouco de dificuldade, a gente quando organizou essa live, disse, puxa, qual seria o título da gente, né? Como é que a gente vai falar então sobre o que está acontecendo e o impacto da tecnologia da informação, o impacto da computação. Nenhum de nós, eu acho, que quer ser futurologista e quer pensar como é que, adivinhar o que vai acontecer, como é que as coisas serão, mesmo no futuro próximo. Mas, de uma forma geral, nós concordamos o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, é um momento que tem transformado as relações sociais. Isso é uma coisa óbvia, todos nós estamos sentindo, a gente não precisa dizer, né? Todos nós, no nosso dia a dia, a gente está sentindo. E aí eu vou pegar esse gancho dessas relações sociais via a tecnologia da informação e fazer algumas reflexões sobre questões que eu considero importantes. Evidente que o tempo é muito curto, eu vou fixar em algumas questões que eu considero importantes, em especial a questão do ensino e dos negócios, vamos dizer assim, das relações de negócio, intermediado pela tecnologia da comunicação, mas é evidente que isso é um campo muito mais vasto e muitas possibilidades existem de exploração. Eu vejo sempre essas questões dessas mudanças comportamentais e a mudança que o mundo está passando hoje como oportunidades incríveis para pesquisadores e para empreendedores. Então, acho que a minha fala vai ser nesse sentido, um pouco de uma reflexão e perceber quais oportunidades nós podemos ter com essas mudanças. O primeiro aspecto que eu acho importante é que a pandemia fez o seguinte, fez o que era complementar ficar primordial. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia de comunicação à distância, ela não é nova. Né? Nós já estamos usando há algum tempo, então existe educação à distância, as pessoas fazem reuniões à distância, elas conversam, hoje inclusive por telefone à distância, usando vídeo. Então, essa não é uma tecnologia que de repente apareceu por causa da pandemia. Só que a pandemia fez com que todas as comunicações, se não todas, ou a grande maioria dessas comunicações, passasse a usar essa tecnologia, passasse a ser dessa forma. E isso fez com que há uma certa ordem de prioridade que mudou. A prioridade de que é uma coisa que era complementar e que as pessoas, é aquela história, eu podia fazer reunião de trabalho à distância, mas quando a reunião era muito importante, as pessoas presencialmente se encontravam para tomar suas decisões. Você podia bater um papo com seus amigos bem relaxado no telefone ou no computador, mas quando você tinha uma certa tensão ou queria discutir uma relação, vamos para usar até o termo normal, as pessoas, né, presencialmente elas decidiam fazer isso. Então, assim, você sempre sabia e sempre deixava para tratar coisas mais importantes e mais relevantes, essa relação de comunicação, presencialmente. Só que a pandemia não dá mais essa oportunidade. O isolamento social que ela exigiu que nós tivéssemos nos deixou numa situação que não tinha muita escolha. Então, isso passou a acontecer em todas as situações. E isso fez com que a gente percebesse de que há muita coisa
que precisa ainda melhorar nessas comunicações. Há muita necessidade que essa comunicação, intermediada pela tecnologia da informação, possui. E aí, eu peguei aqui, essa frase meio clichê aí, necessidade é a mãe da inovação, eu deixo para o Tarcísio discutir, que é o nosso filósofo aqui da mesa, discutir se isso realmente foi ou não dito por Platão, né? Mas eu achei legal pegar essa frase, porque junto dela tinha uma frase que a romancista Agatha Christie, eu não sei nem por que razão ela opinou sobre esse assunto, sabia que ela gostava desse assunto de inovação, mas achei bacana que ela disse o seguinte, ela discordou dessa história e disse, olha, esse negócio de inovação não é necessidade não, que é a mãe da invenção, da inovação. Na minha opinião, o que resulta a invenção é a ociosidade, né? Possivelmente também preguiça, para salvar a si mesmo de um problema. Achei muito interessante essa colocação, porque ela, de uma certa forma, também nos traz a hoje, né? Quer dizer, talvez nós tenhamos, muitos de nós, talvez tenhamos mais tempo disponível em casa, de ócio, para talvez pensar realmente esse momento de inovação. Então, quer seja pela perspectiva de Platão, de que são as necessidades que forçam as inovações, quer seja pela possibilidade de termos tempo para pensar nelas, né? Da questão da ociosidade, nós estamos num momento interessante, um momento, eu diria que rico para as possibilidades, para a inovação. E aí também a questão que se faz é assim, mas professor, mas esse negócio só vai acontecer durante a pandemia, mas a gente depois não volta, não vai ter um momento pós-pandemia? E aí é que a coisa fica também interessante. Eu chutaria, por isso que eu brinquei aqui com esse ditado popular, né? Bocado comido, bocado esquecido, e tem uma interrogação, porque eu arriscaria dizer que muito do que as pessoas vão experimentar nesse momento de pandemia, elas vão gostar e vão querer ficar tendo. E que talvez elas não tivessem, talvez, a coragem, ou não tivessem tido a oportunidade de experimentar situações que elas agora estão passando a experimentar, e aí esse momento pós-pandemia certamente será diferente e muita coisa que foi experimentada agora vai passar a ser dominante. Difícil dizer o quê, difícil dizer o quanto, mas eu chutaria de que não vai ser muito esquecido não esse bocado comido durante essa época, tá? Então eu vou falar sobre dois desses aspectos logo, que são os aspectos que eu considero relevantes. O primeiro é aquele que me toca diretamente como professor, que é essa questão de dar aula virtual, né? E eu gosto até vou usar o termo aula virtual, porque eu não quero usar o termo educação à distância, porque o termo educação à distância tem um conceito já relativamente bem definido, né? Como se fossem aulas em que que o professor não estivesse sincronamente com os alunos, ele coloca um material, o aluno acessa a hora que quer. Então, eu quero fazer um pouco a diferença, e eu vou falar desse contexto de educação virtual, é de você estar presente, vamos dizer assim, no momento, sincronamente com os alunos, só que nós não estamos fisicamente presentes. E essa tem sido uma experiência, para mim, muito enriquecedora, né? Mas mostra algumas dificuldades e desafios para os professores, de uma forma geral, que eu acho que a gente pode expandir para as relações sociais, de uma forma geral, e não só da educação. A primeira é essa dificuldade de acompanhar os alunos, né? Você fica falando, embora os alunos estejam ali conversando com você, mas você não vê os alunos, você não sabe os gestos, você não sabe os olhares, você não sabe os humores. Eu, pelo menos como professor, com mais de 30 anos de experiência, adquiri com o tempo um skill de conhecer um pouco o aluno, né? A gente sente quando é que o aluno está entendendo. Você fala alguma coisa, você olha, você percebe por gestos e ou por certas expressões faciais, o que não está indo bem, né? O que aquela frase que você colocou não foi bem compreendida. E isso facilitava muito essa relação de você ir conduzindo uma sala de aula de forma que todos compreendessem. Isso não existe, ou é muito mais difícil em aulas virtuais, e eu vejo isso como uma oportunidade aí muito interessante para o futuro, né? Cada vez mais que a gente puder fazer relações e comunicações sociais em que essas percepções desse algo mais do que simplesmente as comunicações puderem ser percebidas, mais isso vai ser interessante como negócio, mais isso vai ser importante para aproximarmos com essas relações virtuais. A outra coisa é que eu acho que essa comunicação visual, como ela fica prejudicada, ela requer novos instrumentos para facilitar o feedback. E aí eu vou dizer também o seguinte, tem algumas outras coisas que parecem ser positivas. Aqueles alunos que em sala de aula eram mais, vamos dizer assim,
tímidos e não gostavam muito de fazer pergunta, mas agora eles talvez sejam até, vamos dizer assim, mais participativos, porque eles fazem uma mensagem ali de texto e perguntam alguma coisa. Então, a interferência, né, a dúvida, ela é menos, vamos dizer assim, ela é menos compartilhada no momento em que a pessoa está falando. Isso parece que abre possibilidades, e eu acho que há uma possibilidade interessante de pesquisa científica nessa relação dos alunos, dos professores com a tecnologia e de como eles podem cada vez mais usar a tecnologia em benefício próprio. Outro ponto negativo que eu vejo é essa desigualdade de acesso, né? Então, a gente percebe que a desigualdade de acesso aumenta a desvantagem daqueles que já têm pouco. Alguns não conseguem acessar as aulas porque não têm acesso ao recurso, mas mesmo aqueles que acessam e têm dificuldade no acesso, têm uma experiência muito negativa, né? A experiência de você estar numa aula, estar numa conferência, por exemplo, como essa, e escutar a palavra do palestrante ou do professor toda cortada, uma experiência muito ruim, né? Então, acho que há um espaço aí de desenvolvimento para os softwares que vão dar apoio a esse tipo de iniciativa, para a área de telecomunicações, para melhorar essas qualidades, e novamente, por todos os softwares de apoio ao ensino, que eu acho que é muito importante. Então, essa foi assim, essa é só para dar uma pincelada numa área que eu acho que é uma área muito relevante. E outra área que eu também considero muito relevante, e essa eu estou falando muito pelas minhas oportunidades de viver profissionalmente esse momento, tá? Eu vivo esse momento da sala de aula e vivo também o momento de negócios, de reuniões, de argumentações, decisões. E essa, então, traz seus desafios que também eu considero muito particular, né? Quer dizer, hoje, quando a gente está no mundo virtual argumentando, sem essa comunicação visual, sem os gestos, são novos desafios. A questão da sua oratória, de como ela é percebida, quando você não consegue muito bem perceber como é que os outros estão lhe vendo, porque você não tem muitos sinais, né, para compreender aquilo. Isso eu creio que é um desafio que, por um lado, as pessoas vão ter que aprender a conversar, a se reunir, a discutir, a debater nesse mundo virtual, mas também os softwares vão ter que se adaptar e dar mais instrumentos e condições para que esse processo seja mais fácil. Eu tenho uma percepção, e li alguns artigos, até compartilhamos, eu e o Tarcísio, algumas discussões sobre isso. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que, ao final de um dia de reuniões online, é de que a gente sai muito mais cansado. A gente sai cansado porque existe uma tensão, uma dificuldade, não há uma naturalidade das intervenções quando elas são virtuais. Você tem muitas pessoas, há questões, inclusive, sutis de retardos na comunicação. Às vezes a voz chega um pouquinho depois do som, aí você pensa que você pode interferir na comunicação, mas não pode, porque aquela pessoa não acabou de argumentar. Isso vai gerando uma situação que não é muito natural, as conversas não são muito naturais. E as desvantagens nessas comunicações ficam evidentes. Se você está numa reunião de negócios, você está com uma internet ruim, é um péssimo momento para se negociar, você está decididamente em desvantagem. Porque quem fala mais alto, quem fala mais claro, né, quem consegue se posicionar, vai levar vantagens. Fora as questões de preconceito, que já poderiam existir com a comunicação vamos dizer, presencial, mas você acaba tendo um preconceito, que pode ser um preconceito, por exemplo, de sotaque, que era o que se tinha, e que a gente, aqui que é nordestino, sabe que, às vezes, sofre um pouco com isso, mas agora você pode ter, de repente, um preconceito de você não ter, talvez, os recursos tecnológicos à disposição. Sua internet é ruim, poxa, essa pessoa não consegue nem ter um acesso, nem consegue estar presente numa reunião aqui em condições que sejam favoráveis. Mas será que isso vai gerar algum tipo de preconceito? Enfim, tudo isso eu tenho percebido que no meio dos negócios, isso tudo é novo. Porque, como eu disse, porque já se fazia, já, mas agora se faz com intensidade e se faz de uma forma que mesmo as reuniões mais importantes, mesmo as deliberações mais cruciais, elas são agora tomadas em reuniões, em relações virtuais. E isso, eu acho que traz à tona, deixa mais claras essas dificuldades e esses problemas. Por fim, a questão de privacidade, sigilo e segurança, coisas muito relacionadas.
Quem é que pode garantir que numa reunião de negócios outras pessoas não estejam escutando aquilo que está se discutindo na sala, né? Quem é que pode garantir que aquilo, tudo que está gravado, porque, claro, as pessoas podiam gravar reuniões presenciais? Podiam, mas agora gravar todas essas conversas, como são as aulas, como qualquer que seja a reunião, gravar é uma questão de apertar um botão e depois de divulgar da forma como quiser, sem contar na possibilidade de fazer fake news a partir daquilo e produzir informações que não sejam verdadeiras. Então, tem uma questão de proteção, de privacidade, de sigilo, de segurança, que ficou também, vamos dizer assim, expandida e exige mais atenção daqueles que desenvolvem software, como daqueles que estudam as relações das pessoas com a tecnologia. Mas aí eu digo, mas se são esses os contextos? Eu digo, não, como o tempo era curto, eu quis enfatizar alguns aspectos desses dois contextos. Mas posso fazer algumas extrapolações aqui muito rápidas para a gente ver como isso acaba sendo, de uma forma geral, em boa parte dessas relações que a gente vive, né? Uma delas é uma que eu também é muito particular, né? Que são os drinks com os amigos, os happy hours, essas coisas também estão se transformando. Então, as experiências de compartilhamento de momentos de lazer, elas, nos bares vazios, acabam acontecendo também virtualmente. Então, como é que essas coisas vão, e como é que os softwares vão trazer de mais em mais aquilo que era interessante, né, desses ambientes, o calor que aqueles ambientes traziam, para esse momento de pandemia e depois pandemia, porque é como eu disse, depois será que as pessoas não vão encontrar alternativas ou possibilidades interessantes de explorar esses momentos? E não é só esse momento de lazer dos bares, né? Achei super interessante esse jogo, que, né, foi semana passada, eu acho, eu até estava assistindo o jogo, fiquei surpreso, não sei se vocês viram. Esse aqui o campeonato alemão, foi o primeiro campeonato europeu de futebol que voltou agora a funcionar, né? E os alemães puseram, a torcida era pessoas em papel, quer dizer, o estádio estava vazio e o estádio acabou ficando preenchido por torcedores de papelão. Quer dizer, então, essas experiências que faziam as pessoas estarem juntas, nós estamos toda hora pensando em como fazer com que essas experiências elas ocorram sem necessariamente, até porque não se pode ter essa presença e não se sabe por quanto tempo isso vai ser impedido, mas assim tem desafios para isso aqui, tem desafios e oportunidades para a gente pensar nesses momentos. E para terminar, outra coisa também, não posso dizer que também tenho muita experiência, né? Mas, assim, até relações como as relações sexuais, hoje são discutidas também como é que isso vai acontecer e como é que vai funcionar durante esse momento e, talvez, durante o momento, como eu disse, bocado comigo, né? Será que os momentos posteriores não vão ser de oportunidade também para essa área de se fazer software, de usar tecnologias como realidade aumentada para aproximar as pessoas através da tecnologia, a terem cada vez mais as suas relações sociais, no caso, as relações sexuais. Enfim, eu poderia elencar mais outras situações. Eu creio que é um momento, como eu disse, é um momento de muita oportunidade para se pensar em empreendedorismo, para se pensar em pesquisa científica relacionada a como a mediação da tecnologia da informação e a mediação que ela faz entre as comunicações e as relações das pessoas, momento desafiador, mas que eu acredito que não é só para esse momento, acredito que é para um momento, inclusive pós-pandemia, e que vai certamente revolucionar a forma da gente viver e abre enormes possibilidades para empreendedorismo e para inovações. Então, essas eram minhas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Deixo os meus colegas aí complementarem ou discordarem, enfim, a se posicionarem.